Olá a todas as pessoas, bem-vindo ao podcast Estação Família, um espaço criado por alunos da Faculdade Estácio, onde aqui nossa missão é disseminar conhecimento e promover debates de temas sociais, acadêmicos e científicos. A cada episódio, vamos explorar questões relevantes que nos impactam como comunidades, sempre com um olhar crítico e informativo. Prepare-se para se aprofundar em tópicos que nos conectam como sociedade. Meu nome é Maria Vitória Marques, eu sou acadêmica da turma de Direito. Hoje vamos explorar um pouco o tema casamento e união estável, então atente-se para uma conversa rica de informações e conteúdos sobre o que significa formalizar uma união nos dias de hoje. Eu sou José Filho, também acadêmico do curso de Direito aqui da Faculdade Estácio, e estamos aqui com a doutora Rosa Formiga, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, defensora pública desde 2005, idealizadora do programa Família na Real, de mentoria, cursos online, e-books para familiarista. Bem-vinda, doutora. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma honra para a gente, como estudante de Direito, ter a sua presença aqui nesse lançamento do nosso primeiro episódio do nosso projeto, né, nossa José? Gravação inaugural. Então, assim, para a gente que está no início nessa caminhada do direito, né, e vem essa identificação da área da família, ter você aqui conosco com essa larga contribuição à sociedade, esse seu conhecimento, esse seu brilhantismo diante de um tema tão importante para nós como sociedade, não só como jurista, futuro jurista, mas como pessoas, seres humanos até. Olha, a alegria é imensa. A gente conversava como estávamos ansiosos, não é, José, para iniciar o nosso primeiro episódio. É uma grande honra, uma alegria para mim estar aqui, dividir esse espaço com vocês, conversando sobre o que eu mais gosto, que é a minha vida há quase 20 anos, que é Direito das Famílias. Sou defensora, como você disse, desde 2005. E você sabe que na defensoria, até você chegar na capital, você pega todos os direitos, como se diz. Então, eu atuei no Direito das Famílias desde que eu assumi a defensoria, que foi em 2005 no interior. Queria agradecer imensamente a indicação do doutor Alexandre. Eu sei que ele indicou meu nome, um amigo querido, um profissional que eu admiro muito. E é uma honra eu estar aqui no primeiro episódio. Queria dar as boas-vindas aos estudantes aqui da Estácio. Eu também sou aluna de psicologia da Estácio, então para mim eu estou em casa e vamos lá conversar sobre esse direito que está na vida de todas as pessoas todos os dias. Isso é verdade. A gente estava conversando em off aqui e uma das coisas que a gente tem visto é que a gente dá uma pequena abertura, como a questão da mudança dos posicionamentos. Antes se falava de família como instituição. Hoje já se vê como entidade. A forma como é vista dentro da área jurídica e como área social, doutora, como você vê isso hoje? O que você pode estar assim, passando um pouco para a gente? José, Vitória, eu acho que o direito das famílias hoje começa pelo profissional que vai atuar. Eu costumo dizer, eu tenho até um episódio no meu podcast, no meu canal do YouTube, que é sobre o perfil do familiarista. Eu penso que até o profissional que vai atuar na área das famílias, ele tem que ter esse perfil humanizado, esse perfil de escuta. Por isso é que me trouxe essa vontade de fazer psicologia, porque realmente nós temos que desenvolver habilidades que, no meu pensamento, são diferenciadas em relação a outros profissionais, como essa questão de atendimento humanizado, de sensibilidade. Então, a gente vê que até os termos da família, eles tiveram uma evolução. Hoje não se fala mais em menor, até o direito de família não é mais de família, é das famílias. Por quê? Porque nós temos novas configurações familiares, que não só aquela família margarina, papai, mamãe e filhinho. Então, hoje nós temos várias famílias que são acolhidas ou que precisam ser acolhidas e, acima de tudo, direitos reconhecidos. E a Constituição Federal foi um marco. Então, eu vejo hoje a família, né, uma entidade importantíssima, porque ela representa a felicidade das pessoas, né? A gente sabe até que o maior valor que hoje, que a gente conversava aqui, é o valor do afeto, que Sim. Hoje alguns doutrinadores até falam de princípio. Sim. Mas eu entendo que seja um valor. Então, a família é algo fundamental, né, na sua vida, e vocês foram muito felizes em criar esse podcast,
que é um assunto que vocês vão levar para a vida, que vocês vão ajudar a sociedade, trazer informações e, acima de tudo, despertar em vocês, quem sabe, também que vocês trabalhem nessa área. Ficarei muito feliz de colegas familiaristas ao meu lado. Nos tornarmos familiaristas também, né, Vitória? Uma área bem ampla, né? Muito ampla. Além também de colocar no dia a dia. Falar sobre família, você colocar no dia a dia, implantar no dia a dia. Até mesmo, eu acho super interessante o seu estudo por psicologia, que você acaba criando esse laço, o laço mais humano, da afetividade, do carinho. Porque família é afetividade, né? É incrível. É o chamado como princípio, né? A pluralidade afetiva, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Nós estamos hoje com pauta falando do casamento civil e união estável. O que você pode estar falando? Quais as definições de hoje acerca dos dois temas aí? Sim. Então é importante, José, a gente falar das famílias que são expressamente reconhecidas na Constituição Federal de 88 e as que não estão expressamente, mas é importante dizer que a Constituição de 88 ela foi um marco. Sim. Ela foi um marco não só para o direito das famílias, como para vários ramos do direito, o direito do trabalho. E a Constituição Federal ela veio reconhecer a união estável ali. Nós sabemos que o divórcio no Brasil, ele é recente. Então, sim, por muito, é de 77 a lei do divórcio. Então, muitas mulheres, muitas pessoas não conseguiam realizar o divórcio. Consequentemente, permaneciam casadas por muito tempo e não existia essa questão da união estável. Então, a união estável ela veio ser reconhecida como uma família expressamente na Constituição Federal de 88. E aí nós temos outras configurações familiares, como a homoafetividade, que é uma construção jurisprudencial, certo? Então, as principais diferenças em termos de casamento e de união estável, eu vejo que a questão é de ser solene, o casamento, de ser um ato formal. O casamento, ele é o ato mais formal previsto no Código Civil. Nós temos aí a necessidade de habilitação, nós temos a publicação dos proclamas, né? Ao contrário da união estável, que é um ato fato jurídico. Existe a possibilidade de formalizar? Sim, a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas o casamento, ele só existe se houver essa formalização. Aquele prazo, né? Nós sabemos que tem 3 tipos de... Né? Os proclamas, a necessidade de observância de todos os requisitos previstos no Código Civil. Então, nós temos o casamento civil, que é aquele que tem a necessidade do juiz de celebrar. Sim. Tem o casamento religioso, dependendo da religião da pessoa, que esse, se não tiver efeitos civis, ele não é considerado legalmente para o efeito civil. E temos o religioso com efeito civil. Então, a partir do momento que a pessoa celebra o seu casamento, por exemplo, na igreja, a partir dali tem um termo que é encaminhado para que ele tenha efeitos civis no cartório. São juízes de paz, né? O juiz, né, que esse termo juiz de paz, ele está até um pouco ultrapassado, sim, mas os juízes que são titulares das varas ali, que realizam a questão, sim, do casamento. E hoje tem até resoluções que falam que tem que ser juízes da vara de família. Sim. Mas, por questões, às vezes, né, consegue, às vezes, outros juízes. Mas é importante dizer que há essa necessidade, né, que tem o religioso com efeito civil e tem o civil. Então, somente esses casamentos que terão efeitos legais. Então, as principais diferenças que eu vejo entre casamento e união estável é mais a questão da formalidade, da solenidade, porque em relação a direitos, a gente vai, ao longo do nosso bate-papo, conversar e verificar que a união estável possui os mesmos direitos, estão equiparados, com exceção de algumas situações que são próprias da natureza mesmo da união estável. Então, a união estável, ela existe por si só. A partir do momento que observa-se ali os requisitos da união estável, que a gente também vai conversar, né, a questão da publicidade, da continuidade, da durabilidade, que são os principais requisitos ali da união estável, e principalmente da intenção de constituir família. Então, assim, a gente analisou esses requisitos e existe a união estável, certo? A questão da durabilidade, engraçado, assim, é muito interessante isso, porque antes a questão da durabilidade era colocado um prazo, né, de 5 anos. Hoje não é mais assim, é bem subjetivo, mas já teve jurisprudência que
não reconheceu uma comunhão estável 3 semanas, por exemplo. Isso, né? Exatamente. O tempo, né, a questão temporal, nós tivemos 2 leis que regulamentaram a união estável e que elas vinham com previsão de tempo. Hoje não tem, como você disse, o ideal é que seja um tempo razoável, só que é uma questão muito subjetiva. Na verdade, hoje, para o profissional, é mais difícil você distinguir, por exemplo, o casamento ou a união estável do namoro qualificado. Provavelmente vocês já ouviram falar no namoro qualificado. Sim. Então, é uma linha muito tênue hoje entre a união estável e o casamento. E o requisito, vamos dizer assim, que é o que diferencia de fato isso, é a intenção de constituir família, que já existe na união estável. Então, se eu vivo união estável, eu vivo uma família. No namoro, não, é um namoro. Por isso que hoje a gente vê o contrato de namoro, que pode ser objeto de outro podcast de vocês, de outro episódio. Muito amplo. Porque o namoro qualificado, ali, o contrato de namoro, ele vem justamente para afastar a união estável. Né? E por que eu estou falando de namoro se é casamento e união estável? Porque é mais difícil você distinguir o namoro qualificado da união estável do que o casamento da união estável, porque o casamento ele é formalizado. A partir do momento que eu observo os requisitos legais, é expedida uma certidão de casamento, onde está lá o regime de bens, ou no silêncio das partes, comunhão parcial, que a gente sabe, né? Tem lá os cônjuges, o dia que casou. Então, existe um documento para o casamento, diferente da união estável, que somente se as partes quiserem formalizar, é que elas vão fazer um contrato de convivência ou um contrato particular, né? O casamento, ele, para iniciar, né, doutora, ele já inicia formalizado. E, em via de regra, a união estável, ela vai seguir para depois ser formalizada. Em alguns casos, essa comprovação vem até com o término da união. Daí um pouco da dificuldade para a questão do tempo, de quanto tempo vem. E isso, no casamento, ele já deixa ajustado, porque você já tem tudo já pré-estabelecido. Exatamente. É muito difícil o brasileiro ele começar um relacionamento e já ir formalizar a união estável. Até porque, como você disse, por vezes ele inicia ali um namoro e aquilo vai ficando mais sério, se transforma em união estável, e aí ele vai ter aquela preocupação de formalizar. Vamos formalizar o que é que a gente vive? A gente vive um namoro, e por quê? Principalmente pela questão patrimonial, né? Porque você precisa regulamentar essas questões patrimoniais, porque eu que sou da área de família, que sei a confusão que dá no término dos relacionamentos. Então, no começo, realmente são flores, mas ao final, quase sempre não. Então, a gente vê pessoas brigando por tudo, de um garfo a um apartamento. E hoje tem demandas muito de cachorros, de pets, de animais, então, que também é objeto para outro podcast de vocês. Sim. Então, assim, a gente vê o quanto que é importante hoje essa questão da formalização da união estável. E normalmente as pessoas elas não gostam de ter esse pensamento futuro negativo, de que futuramente não vai dar certo. Mas a gente coloca aquele tema de quem ama protege, né? Exatamente. Por isso a função de formalizar é tão importante. Exatamente. A gente vai até conversar um pouco sobre partilha de bens aí, está aí no nosso roteiro que a gente conversou aqui antes. Sim. Então, a questão da partilha de bens, que é você decidir o regime de bens que vai nortear a sua relação, seja união estável ou casamento, o brasileiro ele tem um tabu muito grande. Ele acha que realizar um pacto antinupcial, preocupar-se em regulamentar a questão patrimonial, é porque ele está pensando no fim do relacionamento. E não é. Então, tem noivos que acabam o casamento ali, que acabam tudo porque acham que está falando do fim. Você já está pensando em terminar. Isso nós, familiaristas, a gente tenta, ao longo do tempo, desconstruir isso. Por quê? Porque, ao contrário, é um ato de amor. Você se preocupar em regulamentar como será administrado antes, durante e depois do seu relacionamento, só tem vantagens. Planejamento, né? Isso, planejamento, segurança. O que a Vitória falou, aí vale lembrar, eu gosto muito de Samitiba, né? Que ele fala de que quem ama, cuida, né? Isso. A gente pega aquela mentalidade lá da minha mãe, né? Avós, que o casamento naquela época já era comunhão universal de bem. Então, assim, isso. Você acolher na totalidade a pessoa sem saber que mergulho você está dando, na verdade, de repente está dando um mergulho no rio seco, né? Isso. Então, hoje, abrir a mente
para que você vai exercer esse cuidado, até porque a gente vai ver mais na frente que não é só questão patrimonial, tem a questão criminal também, porque quando a pessoa se deixa o regime de união parcial, tudo que está na vida daquela pessoa, se é boa ou ruim, vai reverberar naquele cônjuge, naquele companheiro. Então, essa consciência, ela está sendo muito dinâmica, e eu acho interessante, porque o judiciário ele tem abraçado isso, e essa tem sido uma crescente. Você falou agorinha até das questões com o namoro qualificado, né? Isso, exatamente. A gente tem essa evolução e cada vez mais o profissional, as redes sociais, as informações, elas têm trazido a importância do que a gente chama hoje de planejamento matrimonial. Certamente vocês já ouviram falar em planejamento matrimonial, planejamento sucessório. Sim. Então, os planejamentos, como os próprios nomes dizem, eles trazem a prevenção dos conflitos, né? Então, a gente quer evitar futuros conflitos. Cada vez mais o profissional ele tem que ser colaborativo, ele tem que trazer informações, advogados familiaristas, por exemplo, aqueles que querem trilhar pela advocacia, cada vez mais eles têm que trazer informações para os seus clientes no sentido de prevenir conflitos. E os planejamentos, eles trazem muita segurança jurídica, trazem muita prevenção. O casal ali, ele já vai, como você disse, saber em que solo está pisando. Né? E, inclusive, a gente vai conversar um pouco até dos tipos de cláusulas possíveis nos pactos antinupciais. Sim. Teve agora, recentemente, só para dar uma dentro, que eu não vou lembrar o nome mas foi um MC que agrediu a companheira, isso deu uma notoriedade, mas o que foi mais interessante foi a resposta dela, né, que entendia o porquê o MC tinha batido, o porquê ela ia lutar pelo casamento dela, porque não ia abrir mão da família dela. Isso gerou uma polêmica muito grande, né? Porque é uma visão ainda, nós falamos de contemporaneidade e essa questão da rapidez das informações e como a gente está tendo acesso a crescer, a conhecimento, mas a gente não vê uma mentalidade engessada de que através do divórcio, mesmo que por violência, aquela pessoa ela está destruindo sua família. E, na verdade, não. Sim. Existe ali dois lados, né? A questão da informação, principalmente nas redes sociais que são mais acessíveis, como o Instagram, né? Você tem que ter muito cuidado com a fonte, você tem que ter muito cuidado com o perfil que você segue, porque, de fato, existem muitas informações equivocadas, né? Então, eu tenho particularmente um trabalho ativo no Instagram desde 2020, e eu tenho essa preocupação, sabe, José? Mas nem todas as pessoas têm. Então, por essa sede de gerar conteúdo, de produzir conteúdo, muitas vezes as pessoas repetem conteúdos de outras pessoas e distorcem as informações. Sim. Então, você tem que ter muito cuidado com as fontes, né? Desde sites até redes sociais. Então, eu sempre trago isso, que hoje a gente não vive sem as redes sociais, a gente não vive sem a internet. Eu sou extremamente antenada e tecnológica, né? ChatGPT, só que você tem que saber usar, né? Você tem que saber usar para o bem e poder extrair informações e fontes seguras. Sim. Falando desse lado patrimonial, que é um assunto super interessante de saber. Como funciona esse processo de partilha entre o casamento e a união estável? Há uma diferença muito grande? Não. A questão mesmo é o que norteia a partilha. É o tipo de regime de bem escolhido. E esses regimes de bens, que no Brasil nós temos 4, que é a comunhão parcial, a comunhão universal, a separação absoluta, que pode ser separação absoluta ou separação obrigatória, que é do maior de 70 anos, que até nós tivemos uma decisão recente do STF que mudou essa questão do maior de 70 anos, e a participação final nos aquestos, que, por sinal, esse regime raramente alguém escolhe, e talvez na reforma do Código Civil, que a gente sabe aí que o Código Civil está sofrendo uma reforma, está em comissão, ano que vem talvez saia aí a alteração do Código Civil. Então, o que vai nortear a partilha é a questão do regime de bens. Exemplo, comunhão universal era o que a gente chama do regime, na época da nossa mãe, né, que era o regime legal. A partir de 77, após
a lei do divórcio, passou o regime de comunhão parcial a ser o regime legal ou supletivo. O que significa isso, doutora Rosa? Se você ficar silente, seja na união estável, seja no casamento, o regime que vai se aplicar é o da comunhão parcial. Portanto, a partilha de bens ela será realizada conforme o regime de bens escolhido. Então, o que é que diferencia a união estável do casamento na partilha de bens? É o reconhecimento. Por quê? Porque nem sempre, quando a pessoa termina um relacionamento com o seu companheiro, ela tem prova de que ela viveu uma união estável. Então, se ela não formalizou através de um contrato de convivência, por exemplo, ela vai precisar judicializar. E aí ela vai entrar com um reconhecimento, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde ela vai ter que comprovar essa união estável através de provas documentais, testemunhais, todas as provas admitidas em direito, e a partir daí ela pode cumular com o pedido de partilha de bens. Então, sabendo qual é o regime e sabendo se é casamento ou união estável, a partilha de bens é o mesmo direito. Então, da mesma forma, casamento, terminou o casamento, o regime era o da comunhão parcial, tudo que foi adquirido durante o casamento, mesmo que seja em nome de um, terá que ser partilhado igualmente ao final, tá bom? E quanto à pensão alimentícia, há diferenças? É a mesma situação. Hoje, para o cônjuge, para o ex-companheiro, é possível você pagar uma pensão, né? Quando vocês, não sei se vocês estão, a maioria dos estudantes aqui do projeto Vitória estão no 4º período de Direito, não é isso? Grande parte. Grande parte. Eu não sei se vocês assim já estudaram a parte de pensão para ex-cônjuge, né? Mas essa pensão é somente em situações excepcionais. É uma construção jurisprudencial, mas hoje é possível totalmente pensão para ex-cônjuge. Antes também, mas hoje são situações excepcionais, como a mulher depender do marido, como a mulher ter problemas de saúde, como a mulher ter renunciado à vida dela, por exemplo, de trabalho, de estudo, para cuidar dos filhos. Então, acabou o casamento, ela pode pedir uma pensão para o ex-cônjuge ou para o ex-companheiro. Mas foi filho menor até os 18 anos, é obrigado o pai e a mãe sustentar aquela criança. Sim. Então, tanto na união estável como no casamento, acabou, né, o relacionamento, da mesma forma, aquele que ficou com o filho, que ficou com a guarda da criança ou que ficou com o lar de referência da criança, pode pedir pensão para o outro, seja companheiro, seja casamento, né? Sempre lembrando que existe essa necessidade de provar a união estável. Então, no caso de... Sim. Desculpa. Não, pode falar. No caso de casamento, certo, ou união estável, a qual o ex-cônjuge pede, solicita os alimentos, né? Há um tempo determinado para que aquela pessoa possa ficar fazendo o pagamento? Não. Geralmente, essa é a regra. O STJ coloca que é uma pensão temporária, né? É uma pensão temporária e excepcional. Então, não tem aquele tempo que a jurisprudência de 2 anos, 3 anos, mas é temporária porque raramente o ex-cônjuge vai pagar uma pensão vitalícia. Não. Então, assim, uma pensão vitalícia para ex-cônjuge ou para ex-companheiro é uma situação bastante rara. Só se for uma situação de doença mesmo, né, e que aquela pessoa prove que é uma doença que ela está completamente impossibilitada de trabalhar. E ela ainda vai ter que ficar sendo submetida a perícias, por exemplo, ou a exames médicos. Por quê? Porque se a qualquer momento aquele que paga a pensão quiser revisar a pensão, entrar com ação de revisão de alimentos, ele poderá. E aí nessa ação de revisão, ele pode alegar, olha, ela já está com toda a condição de trabalhar, ela já tem condições de ser inserida no mercado de trabalho, ela pode pedir uma pensão ao INSS, certo? Então, situações para ex-cônjuge são situações excepcionais, mas é totalmente possível pedir, tá? A questão da pensão, ela nunca vai ser uma transitada e julgada, ela está sempre em aberto, porque ela é mutável a qualquer momento, não é isso, doutora? No que tange a essa questão do quanto, né, que a gente diz sim, você pode a qualquer momento pedir a revisão e tem as situações de exoneração da pensão também, né, que é com certeza um outro tema também para vocês tratarem só sobre pensão. Mas a pensão, a partir dos 18 anos também, aquele que paga, ele só vai precisar continuar pagando numa situação que a pessoa esteja estudando, cursando um curso superior ou curso técnico.
que é também uma construção jurisprudencial, tá? Aí a questão do curso superior é importante deixar elencado que tem que ser o primeiro curso. O primeiro curso, exatamente. Vitória. É porque tem um mito aí que é até os 24, mas nós temos jurisprudência que fala, que tem alguma jurisprudência que mostra que a pessoa acima de 24 ela consegue, às vezes, permanecer recebendo a pensão, mas tem que estar ali no primeiro curso superior, estudando, né, ou um curso técnico. Voltando para esse assunto de contratos, que também é uma área muito importante. Qual a importância de um contrato pré-nupcial dentro dessa escolha de uma união? É importantíssimo, que é o que a gente estava falando do pacto antinupcial. Para o casamento, a gente chama pacto antinupcial, que é quando você decide um regime diferente da comunhão parcial, e aí você tem que fazer um pacto antinupcial. Então, na união estável, eu posso fazer através de contrato, de uma escritura pública, no tabelionato de notas, ou através de um contrato particular. Já o casamento não, somente através de um pacto antinupcial. Então, o pacto antinupcial é onde eu vou dizer, olha, eu quero um regime diferente da comunhão parcial. Eu quero um regime de separação absoluta, eu quero um regime de comunhão universal, que também é raro. Então, hoje, os mais comuns de escolha de regime são separação absoluta, onde aquele casal ele opta em não ter uma comunicação patrimonial, ou a comunhão parcial, que é uma comunicação dos bens adquiridos durante a relação. A mesma coisa a união estável. Então, a união estável é através de uma escritura pública, onde você vai no tabelião, você vai formalizar, você vai dizer o início daquela união, você pode dizer, olha, o meu pacto, o meu regime será o tal. Tá? Então, o mesmo regime para a união estável tem as mesmas regras para o casamento. O que vai diferenciar mesmo é a natureza da relação. Como eu falei no início, uma mais formal, exige, né, como a gente viu, processo, habilitação, e a outra não. A outra é fática. É fática, né? Você pode compartilhar algum caso em que a escolha entre casamento e união estável foi crucial? Sim, José, eu tenho muita ação de reconhecimento e de solução de união estável na Defensoria. E nessas ações, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo a questão da prova. Então, hoje, se nós não tivermos provas suficientes, certo, de que aquele casal vivia uma união estável, para o familiarista é muito difícil. E quais são as situações mais difíceis? Infelizmente, naquelas situações em que a pessoa ela não formaliza o seu divórcio, certo? E ela começa uma relação de união estável. Isso acontece demais. As pessoas, por vezes, elas terminam o relacionamento, existe ali a separação de fato, que é algo importantíssimo, que é o marco temporal para acabar a comunicação patrimonial. Então, a partir da separação de fato, nada comunica. Essa caneca linda aqui da Estação Família, se eu adquirir durante o meu casamento, ela vai se comunicar. Mas se eu estou separada de fato, se o meu ex saiu de casa, ou eu não vivo mais como um casal, ela não vai mais se comunicar, então é só minha, certo? Então o que é que acontece? Muitas vezes aquele casal, ele não formaliza o divórcio. E aí ele inicia uma relação. E essa que é a companheira dele, ela precisa provar que ele estava numa situação de separação de fato do casamento. Por quê? Porque se ela não provar, ela vai ser a famosa amante, né, que antigamente era a concubina impura, que ainda tinha a pura e a impura. Sim. Então tinha termos muito pejorativos antigamente. Então essa questão da formalização da união estável, ela é muito importante hoje, né? Primeiro, para o reconhecimento de direitos, segundo, para uma situação desse tipo. Eu já tive situações de pessoas que faleceram e tinham 3 mulheres que ele convivia ao mesmo tempo. E aí, para eu conseguir, eu tenho que ter um marco temporal. Começou com essa, terminou com essa, começou com essa, terminou com essa. O que era união estável, o que não era. E por quê? Porque o namoro, ele não traz consequência jurídica. Então, tudo que eu adquirir com o meu namorado ali, eu não vou comunicar o final. Sim. Acabou o namoro, acabou o namoro. O máximo que pode acontecer é uma indenização por danos morais em situações que nada tem a ver com família, tem a ver com o âmbito civil. Então, essa questão da formalização é importante. Não é que a pessoa tenha que casar. Muitas pessoas dizem, doutora, é melhor casar ou viver em união estável? Depende da sua vontade. Eu posso querer estar numa relação que eu não queira formalizar, que eu não queira fazer
um casamento na frente de um juiz, mas é importante eu tomar todas as precauções para que, ao final, ou mesmo durante a relação, eu conheça os meus direitos, certo? Então, eu vejo um caso como esse, né? Um caso como esse é importantíssimo a gente ter esse cuidado. E hoje também, Vitória, com as redes sociais, a gente vê que os meios de provas, eles são bastante facilitados, né? Então, prints de WhatsApp, a teoria da aparência. Então, hoje, por exemplo, nós temos a questão dos sinais exteriores de riqueza. Hoje o juiz ele pode se valer da teoria da aparência também no direito de família. Então aquele cidadão que chora miséria no processo para pagar uma pensão e está tomando champanhe no perfil dele, que está andando na lancha, está no melhor hotel no Rio de Janeiro, complica. Então ele faz prova contra ele mesmo. Então hoje você tomando as precauções, porque também você tem que ter o cuidado às vezes de fazer uma ata notarial, né, para o print do WhatsApp ter validade. Você tem que se cercar de cuidados para a questão da licitude das provas. Mas hoje a união estável ela tem muito utilizado desses meios de provas, né? E aqui eu já estou falando da questão mesmo de provar a união estável, né? Que é através de conversas, através de dependência, né? Um depende do outro. Na previdência, no plano de saúde, comprovante de renda é igual, no mesmo endereço. Então, hoje, todas as provas hoje que são possíveis no direito, a pessoa pode utilizar na união estável. Então, se ela resolver viver união estável, eu recomendo que ela formalize, faça um contrato de convivência, indicando a data inicial. Quando acabar, ela também pode ir ao cartório ou judicializar para formalizar também a dissolução da união estável, certo? Interessante que você falou sobre o tipo de prova. Sim. Só para você dar falar mais um pouco sobre a ata notarial, né? Que é sobre a questão das conversas do WhatsApp. Como tem que ser feito, qual o cuidado, porque não é só pegar a conversa e apresentar ao juiz que isso aí vai ter valor. Qual é o cuidado que essa pessoa que tem como prova uma conversa do WhatsApp, ela tem que ter com relação à ata notarial? Como que se faz? José, isso é tudo muito novo, né? Porque não existe assim expressamente na legislação, vez que são situações que foram surgindo com a própria tecnologia. Então, o que se recomenda hoje é você tirar o nome da pessoa, quando você fizer um print, aparecer a data ali, né? Quando você está em conversa do WhatsApp, você tem que mostrar o número que está ali em cima, certo? Sim. E por isso aqui o ideal é que você retire ali da agenda o nome para ficar registrado o número e a questão da data, né? Então, você faz aquele print com a data, com o nome, recomenda-se que leve ao cartório, porque o cartório, ele faz uma ata notarial, onde ele vai dizer se aquela conversa ela é original, se é legítima, qual foi a fonte, certo? Mas, assim, nem todas as pessoas fazem essa ata. Tem também um site na internet que chama, acho que é Verifact, uma coisa assim, que você também pode fazer essa veracidade, você pode usar, porque a ata notarial paga, muitas vezes você não quer pagar, o cliente não quer pagar. Então, assim, tem juízes que aceitam, né? E aí cabe ao advogado tomar essas precauções da questão das conversas do WhatsApp. Vitória, tem mais alguma coisa aí pra gente? Tem pergunta aí dos nossos seguidores. Sim, a gente abriu uma enquete no Instagram para que as pessoas pudessem estar tirando essa dúvida em relação ao casamento e união estável. Então recebemos algumas perguntinhas e, aproveitando o momento, tá aqui discutindo com a senhora. A primeira que a gente tem é quais são os benefícios quais são os benefícios sociais o casal tem direito em cada situação? União estável eu acho... União estável e casamento. Acho que são os dois. Praticamente os mesmos. Eu acho que, assim, no âmbito da família, porque aqui a gente está, né, um podcast de direito de família, a gente até já conversou bastante, né? Então, a questão da pensão alimentícia, a questão da partilha de bens, a questão... outra coisa que nós não conversamos, que eu considero importante também, direito à guarda e convivência dos filhos. Sim. Então, uma pessoa que vive em união estável, na hora que acaba aquela relação, da mesma forma, ela deve regulamentar a questão dos filhos, se ela tiver filhos. E eu acho que também um pouco dos requisitos
que a gente assim não falou detalhadamente, questão da publicidade, da continuidade. A gente falou um pouco do tempo, mas a questão da publicidade é importante que aquele casal que vive união estável, ele seja considerado um casal para a sociedade. Ou seja, muitas vezes ele já até coloca no perfil do Instagram, sou casado. Como é que é feita a apresentação diante exatamente, dos amigos, convites, se apresentar namorado, como amigo, como esposo. Exato. Isso tudo conta, né? Isso tem a ver com a publicidade, a questão da continuidade tem a ver com você não ter essas interrupções no relacionamento, aquele famoso vai e volta, então tem que ter aquela continuidade, a relação, a durabilidade não tem um tempo ali estimado que 2 anos, 1 ano, o ideal é que seja um tempo razoável, que tem que, como é subjetivo, tem que ser analisado com os outros requisitos. Pelo menos 3 meses, né, doutor? Não tem, José. É bem subjetivo. A gente já teve decisão do STJ que considerou 6 meses como namoro. Né? Já o casamento, ele sim. possui um tempo para que possa terminar, dissolver total? Não. Hoje você casou num dia, você pode separar no outro. Separar não, que hoje não tem mais a separação no ordenamento jurídico, é divórcio. Né? Então, hoje, divórcio. Outra coisa legal também da união estável é que você não muda o seu estado civil. Então, a união estável, mesmo que eu esteja em união estável, eu continuo o que eu era antes, divorciada ou solteira. E também tem a questão do nome, né? Para a gente finalizar a questão social, que é muito importante, eu posso alterar o nome também na união estável. Pode sim. Viu? O STJ, inclusive, se a união for formalizada, você pode alterar o nome, assim como o casamento. Isso é recente, doutora? Não é tão recente não, mas já pode, viu? Porque muita gente não sabe, só quem estuda mesmo. É adicionado no contrato? Pode colocar, viu? O contrato você pode colocar tudo. O pacto antinupcial e o contrato de convivência, eles podem conter até cláusulas existenciais. Eu dou uma aula de regime de bens que eu coloco os pactos dos famosos, é muito legal. Bote lá, pacto antinupcial dos famosos no Google. Tem pacto antitraição, ou seja, me traiu, paga multa. Tem um dia que eu posso sair, o Vale Night. Tem tudo, o Hendrick, aquele jogador do Palmeiras, ele fez um contrato de namoro agora, que eu posso utilizar algumas cláusulas existenciais no pacto antinupcial também. É mais comum fora do Brasil, mas pode. E a doutrina já é unânime nesse sentido. Na contramão da união estável, o casamento. Quando eu sou casado, eu deixei de ser solteiro, depois que eu divorcio, eu não retorno mais o meu estado solteiro, não é isso, doutora? Não, você é divorciado volta para casado. Casado, uma vez casado, não volta mais a ser solteiro. Não. Você divorciou, divorciado. Isso, exatamente. Que é diferente da união estável. Exatamente, a união não muda ali o seu regime, o seu estado civil. Temos uma pergunta bem interessante também, que já foi até respondida, mas eu vou reafirmar. Tranquilo. Que é o fato de ser possível converter a união estável em um casamento. Sim, a Constituição Federal, ela estimula essa conversão da união estável em casamento, mas pelo motivo do Código Civil ser um código ainda antigo, por isso que nós temos essa reforma, essa questão do casamento ser a família tradicional, né? Então, existia essa hierarquia de que o casamento era a família ideal. Hoje não, é como a gente estava conversando, né? Aqui, uma instituição, pela questão da religião, de muitas pessoas também, católica, né? Que o Brasil é predominantemente católico, então existe isso. Mas é possível essa conversão, só que é mais por conta disso, né? Por conta do Código Civil ser um código, vamos dizer assim, patrimonial, um código que a gente vê que ainda tem alguns resquícios machistas. Sim. E que essas reformas aí, elas vão minimizando vários artigos, né? Que vinham muito antigos. Quebrando dogmas, né? Isso. Até a questão assim, de ter o casamento como uma instituição e hoje ser uma entidade, a família ser entidade, né? Exatamente. De que, como divórcio, você está dissolvendo uma família, e na verdade não, né? Se você tem lá filhos, você divorciou, você não acabou com sua família, você mudou o status de família, você vai construir um outro padrão de família, não menos importante que a tradicional, mas sim, isso é legal, essa questão da pluralidade afetiva. Isso. Doutora, nós estamos muito felizes com você
Como eu já falei em off, para mim está sendo uma honra muito grande. Comecei a te acompanhar e, é muito bonito o teu trabalho. Você dá uma envergadura como pessoa, né, tua simplicidade, a forma como você nos recebeu. Aqui quero fazer alusão ao nosso mentor, que é o professor Alexander, que ele é mentor disso aqui, né? Ele pegou, como te falei em off, pegou uma ideia no corredor e está aqui, a gente está vivenciando, é uma ideia pequena e que está crescendo, então nós estamos felizes, porque por ter a oportunidade de uma pessoa, de um profissional da sua envergadura estar hoje aqui com a gente, dando o pontapé inicial desse projeto, que é um projeto bonito, é um projeto que vai deixar, que é o que a gente quer, deixar a memória aqui. Eu quero pedir permissão aos colegas que estão ali lá fora. Sim. O meu amigo Vene, a minha amiga Juliana, que chegou aqui, eles trouxeram um mimo para você. Juliana, gente, te apresenta aqui. Enquanto eles foram pegar, eu gostaria... Vem pessoalmente entregar. Falei, você, além de ser familiarista, você é atleta. Tá? Eles prepararam. Eles foram pegar e eu gostaria de reafirmar aqui, tá, os nossos agradecimentos. Muito obrigada por compartilhar de forma tão vasta os seus conhecimentos. Você é realmente uma inspiração para a advocacia, principalmente a feminina, representando aqui como mulher. É lindo o seu trabalho, admirável. Então, sinta-se abraçada, tá, com muito carinho. Preparamos um presentezinho para você. Vou levantar? Aqui é a Almine. Oi, pessoal. Muito obrigada. Juliana, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada, Juliana, pelo presente. Muito obrigada, compartilhar seus conhecimentos e nos informar sobre coisas importantes dessa dia, porque isso acontece todo santo dia. É importante que a gente possa passar para a sociedade. Né? Nós, como estudantes de direito, aceita essa lembrancinha, esse nível, Deus, já está me propagando, aproveitando para visitar a nossa loja. Com licença, eu vou botar bem, porque eu preciso aqui agradecer aqui no microfone. Minha gente, é sem palavras, vou botar bem aqui, senão vai ficar ruim. Sem palavras para agradecer, é uma emoção muito grande, assim, eu estou bastante feliz, eu sou uma entusiasta do digital, eu falo muito, porque eu sou defensora desde 2005 e, de fato, o Brasil me conhece pelo meu trabalho por causa do digital, principalmente do Instagram, que eu me dedico todos os dias a compartilhar direito das famílias. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês, compartilhando minha vida, compartilhando o meu amor pelo direito das famílias. E como eu disse, eu espero que, se eu tiver conseguido tocar o coração de uma pessoa com esse podcast, do meu amor pelo direito das famílias e da importância que porque esse propósito no meu coração de levar o direito das famílias ao máximo de pessoas que eu posso, realmente tem assim norteado a minha vida depois do trabalho. Eu chego da defensoria e vou me dedicar ao digital, que é esse propósito maior. Então, eu sou gratidão ao convite de vocês, de terem abraçado a sugestão e a indicação do Dr. Alexander, que também é uma referência para mim de ser humano e de profissional. E eu estou à disposição sempre que precisarem, que vocês viram aí o tanto de temas que nós temos, porque todas as pessoas, ou elas já viveram direito de família, pessoalmente, sim, através de uma pensão, através de um namoro, através de um casamento, de uma união estável, de um divórcio, infelizmente, que é dificílimo. Muito. Ou elas conhecem alguém que já viveram, alguém da família, alguém... Então, todo lugar que eu estou, alguém diz, doutora, tira aqui uma dúvida na academia, todo o tempo. E aí a pessoa sempre diz assim, doutora Rosa, é rapidinho. Eu falei, não é rapidinho. Na minha área não tem nada rapidinho, vamos marcar que a gente conversa com calma, porque de fato é muito importante, são muito importantes esses temas, e eu desejo do fundo do meu coração sucesso para vocês. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque José e Vitória estão de parabéns pela condução do podcast, e só gratidão de tanto de presente que eu ganhei aqui. E o principal, amor, carinho, acolhimento de vocês, tá bom? Muito obrigada. Salve de palmas.
encerrar aqui. A gente vai encerrar, né, Vitória? O microfone está desligado? Oi. Não pode ficar. Eu vou falar que essa turma toda aqui, ela é uma turma power, viu, professora? Força. O que a gente está aqui à frente não aconteceria se eles não tivessem integrado. Aqui a semana, todo mundo aqui trabalha. Tem uma colega nossa que não está aqui, a Valdenise, eu vou fazer menção a ela, que ela trabalha muito, e me pegou no grupo, não foi? Eu não vou dar conta de estar aqui, eu vou sair. Eu disse, negado, volte, você vai ficar aqui. E aí a gente se ajustou, então é com muita paixão mesmo. E, nossa, o professor Alexander, ele é mais do que um professor, é um mestre, e influencia, assim, de forma muito tranquila na vida da gente. Eu falei para você em off, eu venho de uma educação muito rígida, e que, para mim, foi passado alguns conceitos familiares. Com a minha primeira aula com o Alexander, me desconstruiu, e todo aquilo, inclusive algumas coisas de foro íntimo. Você falou de divórcio, eu passei por um divórcio, e vejo hoje o quanto o conhecimento é libertador. Às vezes, a falta de uma palavra, a falta de um conhecimento, é uma família que se desfaz, é uma pessoa que morre, uma pessoa que mata, e que se mata não é só fisicamente, é a questão psicológica. Parabéns pela sua batalha. Nós estamos, assim, mais do que motivados pelo teu carinho, teu talento, a forma como você conduziu aqui conosco, e assim, tá de parabéns. Para mim aqui, eu estou muito feliz, muito motivado, e já de antemão lhe fazer a convocação. Hoje foi a nossa gravação, dia 15 é o lançamento, vai ter uma cerimônia aqui na Estácio. Você está convocada, né, para estar aqui conosco, tá bom? Vai vir contigo. Obrigado, Vitória. Posso fazer menção à Vitória. Quando eu falei a ideia lá, que o Alexander me chamou na frente, e eu estava meio assim, aí uma pessoa chegou para mim, José, eu estou contigo. Então, assim, foi muito determinante aquela palavra que você deu para mim naquele dia. E aí a turma toda abraçou, e nós estamos aqui como guerreiros para frente. Nosso projeto é lindo, tem tudo para crescer. Então, assim, não vamos esquecer de estar apoiando os acadêmicos da Estácio. Não esquecer também de nos seguir na nossa rede social. Além do lançamento no dia 15, no auditório, vai ter também um lançamento nas plataformas digitais, Instagram e YouTube. Logo, logo estaremos disponibilizando o link. E podem também enviar sugestões de convidado, de temas que vai ser debatido. A senhora deu um monte de temas, então já temos vários temas, né, para colocar. Então, assim, até a próxima. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Familiaristas. Familiaristas. Sempre. Obrigado. Tchau, tchau, abraço, gente. Abraço. Abraço.